Continuando aí, pessoal. Nomenclatura. Qual que é a terminação? Pico do ácido carboxílico correspondente à amida. Em amida substituída, indica-se o N seguido dos radicais ligados ao nitrogênio. Exemplo. Aqui, como só tem um carbono, fica metanamida. E como forma, é um termo utilizado para um carbono, então forma amida. 2. Etanoamida, ok? Ou acetamida. Aqui é uma monossubstituída, certo? A gente tem que falar N-metil, ok? Etanamida. Ou N-metil acetanamida. É obrigatório. Entenderam, pessoal, essa parte? Yes, me. Não entendi nada. Entendi, Júlio. Ótimo. As nitrias, pessoal, podem ser consideradas derivadas do ácido cianídrico, ou gás cianídrico, né? O ácido que é um gás, foi muito utilizado nas câmaras de execução na Segunda Guerra Mundial, né? Ela é pela substituição do hidrogênio que tem aí, permanece apenas o carbono com a tripla ligação com o nitrogênio, certo? Ao contrário do ácido cianídrico, que é mortal e com cheiro de amêndoas amargo, as nitrias são inodoras e não letais. Então, ou seja, o ácido cianídrico, cheiro de amêndoas amarga, mortal, as nitrias são inodoras e não letais, não tem cheiro. A nomenclatura se dá assim, por exemplo, tem 2 carbonos, eu chamo de etano, nitrila, ou quando tem um carbono, eu quero relacionar, passar um traço aqui no meio, eu vou ter metila e cianeto. Então, cianeto de metila. Aqui é um carbono com um nitrogênio, cianeto de etila, ou propano, nitrila, tanto faz. Como o simulado vai ser objetivo, tem que ver os dois. Certo? As duas formas. Os nítricos compostos, pessoal, são derivados do ácido nítrico pela substituição do hidroxila por um grupo alquila ou aldila. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Radical, certo? N-dupla-O dativa O, ou aromático N-dupla-O dativa O. A aplicação geralmente são substâncias explosivas. O trinitrotolueno é um exemplo, né? Aí aqui a gente tem o trinitrotolueno aqui, ó, certo? Usa-se o termo nitro. Ó, geralmente são substâncias explosivas e compostos aromáticos são usados industrialmente na preparação de anilinas, medicamentos e pesticidas. A nomenclatura utiliza o termo nitro antecedendo o nome do hidrocarboneto que se origina o nitro composto. Exemplo. Deixa eu baixar aqui, porque... o NO2CH3. Aqui é o nitrometano, certo? Nitro do NO2, CH3, um carbono metano. Aqui eu tenho 1, 3, 5 trinitro, benzeno, porque é o aromático. Pessoal, quando você tem um CH3, que é o anel aromático, a gente chama de benzeno. Então, aqui é o 2,4,6 trinitrotolueno, certo? Benzeno não, tolueno, desculpa. Esse outro, pessoal, é o 2,4,6 trinitrofenol, porque o H ligado ao anel aromático a gente chama de fenol.
aqui é o ácido pícrico. Até aí, pessoal. Tranquilo? Ok. Oi. Então, temos 4 funções orgânicas nitrogenadas. Amina, amônia, que tem a dupla O junto do NH3. Temos a nitrila, que é derivado do ácido cianídrico. Temos o nítrico composto, que é derivado do ácido nítrico. Tá ok? Aí temos outras funções orgânicas que merecem destaque. São os aletos orgânicos, os ácidos sulfônicos. Os aletos orgânicos, como o próprio nome diz, é ligado ao halogênio, certo? A cadeia carbônica é ligada ao halogênio, que pode normalmente cloro, bromo, iodo e flúor. Lembrando que normalmente não se utiliza o flúor, nem o iodo, um por ser lento e outro por ser explosivo, mas a gente vai ver a seguir. Temos também os ácidos sulfônicos, que é derivado do ácido sulfúrico. Temos o tio composto, que é derivado de enxofre. E temos o composto de Grignard, que é derivado de um metal, geralmente família 1A ou 2A. Certo? Então, aí, pessoal. Principais funções, grupo funcional e exemplos. Estou colocando aqui um quadro para vocês lembrarem, certo? Temos aqui o hidrocarboneto primeiro, grupo funcional só CH. Temos o CH4, que é o metano, como exemplo, e temos o etina aí também. O álcool, se é ligado a um carbono saturado, temos o metanol e o etanol, como exemplo. Temos o fenol, que é o hidroxila ligado a um carbono do anel aromático. Temos aí, como exemplo, o hidroxibenzeno ou naftaleno. E temos o hidroxibenzeno, desculpe, que na verdade aí normalmente a gente chama de fenol. E temos o alfa-hidroxinaftaleno, porque tem dois carbonos ou dois anéis aromáticos. Isso aí tudo como base de revisão, até porque o simulado só vai ser funções nitrogenadas, aletos orgânicos, sulfônicos, os que compostos e os compostos de Grignard, bem como séries orgânicas, propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos também. Provavelmente vai ser isso, essa parte aí, certo? Os aldeídos, que é o grupo carbonila, que é essa dupla O aqui, ligada ao carbono primário, ou seja, sempre vai se encontrar na extremidade, certo? Uma cadeia normal nunca vai existir em carbono saturado, certo? Ou em carbono em cadeia fechada. Cadeia normal, homogênea e fechada, nunca vai existir um aldeído, certo? A não ser que seja uma cadeia mista, desde que o carbono, ou a carbonila se encontre no carbono primário da ramificação. Aí não passa mais a ser a ramificação passa a ser a cadeia fechada. Temos como exemplo o metanal, né, ou formaldeído, e o etanal, acetaldeído. Temos a acetona também, que vai estar no carbono secundário, ou seja, no meio, ou numa cadeia fechada. A propanona, que é o menor de cadeia aberta, e temos exemplo aqui da butanona. O ácido carboxílico, que é a carbonila, no mesmo carbono da carbonila, a gente tem o grupo hidroxila. Temos como exemplo o ácido metanóico, o ácido fórmico, e temos também o ácido etanóico, o ácido acético, que é o vinagre. Até aí, pessoal, como é que tá? E aí, pessoal? Valeu, Vitor. Sim, vocês tiveram muita dificuldade com química, né? Em relação à física. Como é que tá? Vocês voltaram para pegar o assunto, para ver como é que fica? Vamos lá. Um minutinho só.
Voltando. Então aí, pessoal, o éster, né? Que é outro composto oxigenado, a gente tem a carbonila com o heteroátomo, que é o oxigênio, né? Então, exemplo aqui, ó, pega o lado que tem a carbonila, mete, então, metanoato, só tem 2 carbonos do outro lado, etila. Aqui o lado que tem 2 carbonos, que está com o grupo carbonila, então, etanoato de metila, ou acetato de metila, ok? O éter é quando tem um heteroátomo com um oxigênio, tá aqui, ó. Aí eu tenho o oxigênio no meio, eu tenho metóximetano ou éter dimetílico. E aqui eu tenho um carboninho desse lado e 2 do outro. Então começa pelo menor. Eu tenho metóximetano. Subiu aí. Aí agora a gente vai começar com os aletos orgânicos. Como eu disse para vocês, o flúor e o iodo são pouco usuais. O flúor por ser explosivo, o iodo por ser uma reação muito lenta, né? Então, os mais usuais é o cloro e o bromo. Aleto vem de halogênio, família 7A. Certo? Aqui eu tenho um cloro ligado a um carbono, a um composto orgânico com 2 carbonos. Então, aqui eu tenho cloro, etano, por causa dos 2 carbonos. A partir de 3, eu sou obrigado a indicar em qual carbono se encontra o aleto, certo? Então, vou contar. Contando aqui, eu tenho 1, 2, 3. Do lado contrário, eu tenho 1, 2, 3. Então, vai estar no segundo carbono. Eu vou ter o 2-bromo, que é o nome do elemento. Propano, porque tem 3 carbonos. Aleto de ácido, pessoal, é quando a gente está com um halogênio ligado a um carbono com dupla ligação. Então, aqui eu tenho cloreto de metanoíla, brometo de etanoíla, ok? Aí agora a gente começa com os compostos nitrogenados. Aí vamos ter amina, que se divide em primária, secundária e terciária, a depender de quantos hidrogênios são liberados. Quando libera 1, primário. Quando libera 2, secundário. Quando libera os 3, terciário. Tá ok? O nome é fácil, olha. Só tem um carbono aqui, então metilamina. Aqui, fenil, que é o radical, lamina, isso na primária. Na secundária, tenho 2 grupos metis, um de cada lado, então tenho dimetilamina. E aqui eu tenho um etil e um metil. Vou começar pelo do éter, começa pelo lado com o menor número de carbonos. Então, eu tenho um carbono desse lado, metil, etil, amina, certo? Na terciária, como os 3 radicais são iguais, então tem 1, 2, 3, trimetil, amina. Aqui, 2 iguais, dimetil, etil, amina. E aí, pessoal, tá bem? E aí, pessoal? Preciso do feedback. Ok. Amida, pessoal. Esse nome tá errado. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Pronto, dá pra ver direito, dá pra ver. Tá, né? Pronto. Olha, pessoal, na amida, olha. 2 carbonos, então, no amida. 4 carbonos, botando no amida. Certo? Aí. Não? Pronto. O nitro composto é quando é um NO2, porque é derivado do ácido nítrico, né? Então, eu vou ter nitro, do nitro, etano, porque são 2 carbonos. Aqui eu tenho que colocar a posição, então, 2, que é 1, 2, ou 1, 2, 2 nitro, propano. Ok? A nitrila é derivado do ácido cianídrico, então vai ser por 2 nomes, aqui no caso, cianonitrila ou cianeto
de metila. Aqui, propanonitila ou cianeto de etila. O ácido sulfúrico, que é derivado, os compostos do derivado do ácido sulfúrico, né? SO3H, que é os sulfônicos, certo? A gente vai ter o ácido metano, porque tem um carbono sulfônico, e aqui o ácido benzeno sulfônico. Os compostos de Grignard, como eu disse, que é um metal, normalmente da família 2A, que é o magnésio, mas está ligado a um haleto orgânico. Então, aqui eu vou ter H3C, MgCl. Eu vou ter o cloreto de metil e magnésio. E aqui o brometo de etil e magnésio. Isso aí, normalmente, a gente vê os compostos de Grignard, quando eu for falar lá de reações orgânicas. Eu acho que vai ser o assunto que vocês vão mais gostar, vamos dizer ao contrário. Ave Maria. Quem falou Ave Maria? Fran? Eu, Franciele. É porque eu estou tentando recordar as vozes e no microfone muda muito. A Alana está viva? David? Francisco? Franciele está viva? Que eu já ouvi. Estou observando. O que está achando? Muita informação, né? É muita coisa para uma pessoa só. Então, mas a prática leva a sabiência. Nunca esqueça. Se deixar tudo para a véspera da prova, nem você vai conseguir. Gilson está vivo? Jean? Está vivo. Maria Caroline? Eu tô vivo. Quem tá vivo? Maria Caroline. Eu tô morto. Matheus Amorim, tá vivo? Rosa? Acho que não. Alô, eu tô vivo, viu? Otton? Rayane? Vitor Marcelo? Alô, Jean? Alô, com eu tô morto, eu tô morto. Tô vivo e morto, aí, esse Otton. É, bem que eu percebi, né? Na aula de química eu Olá, tô pessoal. vivo, né? Espiritualmente só. A química é tão linda e é assim, então. Nomes usuais de alguns compostos orgânicos. CH4, que é o biogás, né? Principal componente do gás natural. Temos etileno aí, que a gente vai ver mais polinos que ele formam polietileno, poli de muitos etilenos juntos, né? E aí é utilizado nas gavetas, aí temos o aleno, que é esse. Temos o etreno, que é esse outro aí. O acino, acetileno. Temos o butano, isopropeno. E temos o tolueno, que é esse último aqui. Álcool metílico, que é o álcool da madeira, que é o metanol, que é letal ao ser humano. Temos o etanol, o álcool etílico, que é o álcool comum, o álcool da cana, né? O etanol utilizado em veículos e também como bebida. O glicerol e glicerina, que vocês vão ver lá. Aqui. Ao aldeído acético, desculpa. Temos a acetona, que é a propanona, conhecido por vocês como acetona. Temos o ácido fórmico, que é o ácido da formiga. O ácido acético, esse sim, que é o vinagre. Temos o ácido oxalático. Temos o formiato de vinila, o acetato de etila. Temos o éter etílico, o éter sulfúrico e o éter comum. Certo? Mas adiante a gente vai aprendendo. E agora vamos para uma parte que vai ser muito interessante, que vai relembrar principalmente o primeiro ano do ensino médio. Certo? As propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. O primeiro deles vai ser os hidrocarbonetos, né? Que eles são forças de interação molecular. São, uma primeira propriedade que a gente vai trabalhar
hidrocarbonetos são a sua força de interação molecular, que nada mais é do que as suas ligações intermoleculares. A gente viu no primeiro ano que a gente tem as ligações dentro de uma molécula e uma ligação de uma molécula com outra molécula. As intermoleculares mais fortes são a pontes de hidrogênios, certo? Que são o hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Como os hidrocarbonetos não têm nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio, e são substâncias apolares, eles são unidos por forças de Van der Waals ou dipolo induzido. Se fosse polares, dipolo ou dipolo permanente. Consequentemente, eles vão ter um ponto de fusão e ebulição baixo, certo? Em comparação aos compostos apolares. Consequentemente, também, eles não se dissolvem em água. Logo, compostos polares dissolvem compostos polares e apolares dissolvem apolares. Semelhante dissolve semelhante. Como a água é polar e os hidrocarbonetos são apolares, não se dissolvem na água. Pessoal, só relembrando, qual é a principal fonte de hidrocarboneto na natureza? Hidro vem de água. Nesse caso, vem de hidrogênio, voador. Carboneto. Petróleo. Exatamente. E Muito obrigado. quando há um vazamento de petróleo em alto mar, ele se mistura logo com a água? Ou você vê a mancha de forma assim, como se fosse uma mangueirinha saindo assim, conforme a corrente? Ou ele se dissolve logo como se você jogasse sal? Sim, acho que Quando há um vazamento de petróleo, Sim. ele se dissolve logo na água ou ele sai com Não. Não se dissolve. Por quê? Não. Porque os hidrocarbonetos são apolares e a água é polar. E semelhante dissolve semelhante. Entenderam? Isso aí Sim. está na antepenúltima bolinha aí, que tem o nome aí, solubilidade. Como são apolares, são insolúveis em água. Com isso dá para resolver muita coisa no Enem. No ano passado teve nada disso. Quem falou aí? Eu, Jean. Né? Porque você não leu direito e você não sabia esse assunto. Não tinha estudado. Esse assunto, compostos orgânicos, ótimo. Dá para ter tirado 5 na avaliação, então. Minha nota foi perfeita. Composto com mesma massa molar de cadeia normal possui maior ponto de fusão e de ebulição que os compostos de cadeia ramificada, porque ocupam a maior área. Então, se eu tenho a mesma massa, ou seja, o mesmo número de carbonos, numa cadeia normal, eu vou ter um ponto de fusão e ebulição maior do que se fosse cadeia ramificada, porque ocupa uma área maior. Ok? Fase de agregação, estado físico da matéria, em condições ambientais. Certo? Ou seja, CNTP. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Até 4 carbonos, eles são gasosos. Então, metano, etano, propano, butano. Também vamos falar dos que têm dupla ligação, eteno, propeno, but1-eno, but2-enos, também são gasosos. É só relacionar o número de carbonos. Entre 5 a 17, lembrando da CNTP, se você não tiver um atm de pressão, for menor ou maior, vai alterar também o estado físico deles, certo? Se a temperatura for maior que 25 ou 27, depende de qual for cobrado, 27 graus Celsius normalmente, também vai ser alterado o seu estado físico. Líquidos, entre 5 e 17 carbonos. Sólidos, acima de 17 carbonos. Ok? Densidades. Quem que flutua no vazamento de petróleo? O petróleo ou a água? Responda aí, rapaz. Quem que flutua? O petróleo ou a água? Quem o quê? Não vaza... Quando você coloca o petróleo e a água,
Quem é que vai ficar em cima, o petróleo ou a água? O petróleo. Porque ele é menos denso, está aí na densidade. Isso. A densidade dos hidrocarbonetos é menor do que a da água, ok? Solubilidade. Como são polares, são insolúveis em água. Reatividade é a capacidade de reagir com outras moléculas, certo? Os saturados e os cíclicos com mais de 6 carbonos são pouco reativos. Os insaturados e cíclicos menores que 6 são mais reativos. Ou seja, insaturados com dupla ou tripla ligação e cíclico com pequena cadeia reagem facilmente, ok? Quando deixa uma cadeia mais longa, a reação é mais difícil. Não significa que não reaja, mas tem uma maior dificuldade. Aplicação na fabricação de plástico, nas fibras têxteis, borracha sintética, tinta, detergente, fertilizante agrícola e combustíveis. Até aí, pessoal, como é que tá? Otton. É respondendo a necessidade, né? Porque eu estava lá no Word, aí eu não estava vendo aqui o chat. Mas é o petróleo mesmo, Otton. Muito bem. Pessoal, até aí, a parte de propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos, está tranquilo? Uma coisa linda. Muito fácil, né? Com certeza. Não. Coisa boa. Alana, o que, é que você acha? Eu não acho, Espírito, não. espírito de Rayane, o que, é que você acha? É o quê? Ele também não tá muito inteligente, não, pra química, meu espírito. Uma disciplina tão linda como essa. Química não é lindo, não, Ju. Química é horrível. Olha, física é maravilhosa, agora química, não. Falar nisso, Vi, você já sabe que curso vou escolher para fazer? Qual Alguém curso vai, que eu quero? alguém vai fazer nutrição? Não, não vou fazer nutrição, não. Vou fazer fisioterapia. Fisioterapia tem química, viu? Eu sei disso. Eu já tô sofrendo por causa disso. Tem bioquímica, muito linda. Vamos lá. É bom que tem uma pessoa que vai seguir a carreira da minha esposa. Aletos orgânicos. Aletos vem do composto orgânico com halogênio, né? A força de interação molecular. Quando são monoaletos, ou seja, tem apenas um radical halogênio, né? Halogênio família 7A, portanto, faz uma ligação só, né? Já tem 7 elétrons na última camada. Precisa de apenas mais um para fazer a 8ª ligação. Eles são polares. Se são polares, é por dipolo-dipolo. Ok? Os polialetos são apolares, unidos por força de Van der Waals, que é a mesma força que tem os hidrocarbonetos. Pontos de fusão e ebulição são relativamente próximos aos alcanos e aumentam com o aumento da massa molecular. Fase de agregação em condições ambientes, os monoaletos são líquidos e os polialetos geralmente líquidos. E os de massa molar elevada são sólidos. Densidade, o monofluoreto e o monocloreto não aromático são menos densos que a água, ou seja, flutuam. O monobroneto e o monohidreto, iodeto, são mais densos, ou seja, afundam. O diodeto metâneo é um composto orgânico com maior densidade, ou seja, afunda mesmo. Tá ok? Solubilidade. Os polialetos geralmente são insolúveis em água. Por quê? Porque eles são apolares. Lembra aqui, ó. Polialetos são apolares unidos por força de Van der Waals. Já os monoaletos são solúveis, certo? Reatividades são pouco reativos, então dificilmente vai reagir. Aplicação são largamente utilizados como solventes para ceras e vernizes, o clorofórmio e o tetracloreto de carbono. Esse último aí, nocivo para a camada de ozônio.
Até aí, belezinha, pessoal? Beleza. Álcool. Força de interação devido à presença da hidroxila, ou seja, hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Estabelece pontos de hidrogênio, que são, dentro das forças intermoleculares dos compostos covalentes, a mais forte, e, portanto, um ponto de fusão e ebulição muito maior do que os demais, ok? Então, são polares, né? Então, ponto de fusão e ebulição, valores elevados quando comparados com hidrocarbonetos devido às pontes de hidrogênio. Fase de agregação, monoálcool com até 12 carbonos são líquidos, acima de 12 carbonos, sólidos, poliálcool com até 5 carbonos, ou seja, mais de uma hidroxila são líquidos, e acima de 5 carbonos, sólidos. Densidade, monoálcool menos densos que a água, poliálcool mais denso que a água. Só que você tem que ver também que, como são feitos por pontos de hidrogênio e são polares, eles são solúveis em água, né? Monoálcool com até 4 carbonos solúveis em água é acima de 4 carbonos que vai passar a ser insolúveis em água. Reatividades são mais reativos que os hidrocarbonetos, muito. Aplicações geralmente são usadas como combustíveis e solventes. Fenol é o grupo que tem um anel aromático ligado a uma hidroxila. Quando eu tenho apenas um grupo de hidroxila, ele é polar. Quando ele tem duas hidroxilas, são geralmente, né, usados em reação de hidrocarbonetos devido ao pontos de hidrogênio, até porque vocês estão vendo hidrogênio ligado ao FON, né, fluoxigênio e nitrogênio, no caso aí, oxigênio. Fazer agregação. Monofenóis são líquidos, demais sólidos. Densidades são os mais densos, que a densidade são mais de água, ou seja, afundam. Solubilidade do fenol comum, hidroxibenzeno, é solúvel em água, os demais são insolúveis. Então, apenas o hidroxibenzeno, o anel aromático ligado a uma hidroxila diretamente, eles são insolúveis. Ou são solúveis, os demais são insolúveis. Reatividade, devido à sua facilidade de ionização, é um bom reativo, né? Reage facilmente. Essa ionização é quando o H+, se separa do oxigênio, como o íon positivo, se pegando com o íon negativo do outro elemento, da outra molécula que está reagindo. E, em contrapartida, a parte positiva, o cátion, da outra molécula, se junta ao ânion do anel aromático. Do anel aromático, não, do oxigênio, que liberou o hidrogênio. Aplicação, desinfetantes, medicamentos, plásticos e explosivos. Até aí, no caso do trinitrolueno, mas depois a gente vê, né? Trinitrolueno, desculpe, não é um fenol, mas ele é bem reativo. Éteres, forças de interação molecular, desculpe, não é molar. São levemente polares, pode estabelecer pontos de hidrogênio com a água e o álcool. Ponto de fusão e ebulição. São maiores que os hidrocarbonetos e menores que o álcool. Fazer agregação com 2 ou 3 carbonos. São gases. Os demais são líquidos. Densidade são menos densos que a água, ou seja, numa mistura de água e éter, eles ficam na parte sobrenadante, né, na parte de cima. Solubilidades, os menores possuem uma discreta solubilidade em água. Geralmente são usados como solventes. Agora a gente vem os aldeídos, né? Que são compostos orgânicos, onde eu tenho a dupla O, o grupo carbonila, em carbono primário, possuem termonucleares. São polares, mas não fazem pontos de hidrogênio entre si. O que eles fazem, na verdade, é dipolo permanente. Ponto de fusão e ebulição mais alto que os hidrocarbonetos e menores que álcool e ácido carboxílico. Fase de agregação. Quando tem 1 e 2 carbonos, são gasosos, acima de 2 líquidos, extremamente grandes, sólidos. Quando eu falo extremamente grandes, tem que ser bem grande mesmo, cadeias com 20, 30, 50, 100 carbonos. Solubilidades, os menores 1 e 2 são solúveis em água, os demais são solúveis em compostos orgânicos, ou seja, insolúveis em água.
reatividades são muito reativas, principalmente os alifáticos, ou seja, os de cadeia aberta. Aplicação metanol é o formol, né, que serve para conservação, principalmente de corpos humanos e de animais, com o objetivo de estudos nas faculdades. O etanol é o DTT, o diclorodifenil tricloretano, né? Fabricação do DDT, que é o diclorodifenil tricloretano, que isso aqui nada mais é do que um polímero de cadeia longa, ok? A gente vai ver isso aí depois de reações orgânicas. E aí, pessoal, como é que tá aí? Estão bem? Normal, Julinho. Eles são uma onda, né? Tomar um pouco de água aqui para descansar a garganta, porque eu acho que eu falei muito. Voltei, pessoal. Cetonas. Forças de reação são mais polares que os aldeídos, portanto, o ponto de fusão e ebulição é maior do que o do aldeído, né? Só que é menor ainda do que o do álcool. De massa molar próxima, viu, entre os aldeídos. Fase de agregação, as mais simples, propanona e butanona, são líquidas, as demais são sólidas, então só basta decorar essas duas, são as menores, né? Densidades, os mais simples são menos densos que a água, ou seja, a propanona e a butanona, os demais são mais densos. Solubilidades, são solúveis em água, mais solúveis que os aldeídos. Reatividades são muito reativos, principalmente os alifáticos. Aplicação, solvente de esmaltes, tintas e vernizes. Pessoal, temos aí também os ácidos carboxílicos, suas forças de interação, que apresentam o grupo carboxílico, são altamente polares, portanto, são altamente solúveis em água, certo? Principalmente os de cadeia pequena, com 1 ou 4 carbonos, os de 5 carbonos parcialmente solúveis, e acima de 5 são insolúveis. Ponto de fusão e ebulição são mais que a dos álcools, de massa molar próxima, e a fase de agregação, até 9 carbonos são líquidos, acima de 9 são sólidos. Densidades são mais densas que a água, ou seja, eles são subnadantes, eles ficam na parte de baixo, né? No caso de misturado com água. E a aplicação é mais para fixador de indústrias, em indústria de tintas, perfumes e corantes, certo? A parte de fixador, vamos falar de perfume. A gente tem uma parte que é a base de álcool, ela serve para ir em contato com a pele, ela evaporar e a gente sentir o cheiro, ok?
A parte de fixador é para que não evapore tanto, sinta o cheiro e ele não fique presente por mais tempo no corpo. Então, quando tem pouco fixador, é aquele que não dura muito, certo? Força de interação molecular dos ésteres são moleculares polares menores, por difusão e ebulição são menores que dos álcools e dos ácidos carboxílicos. Fase de agregação na CNTP, menores, eles são líquidos. Os médios, líquidos muito viscosos, né? Maiores são sólidos. Densidade até 4 carbonos são menos densos que a água, portanto, são sobrenadantes. Os maiores são mais densos que a água, ou seja, subnadantes. Fica na parte de baixo, né? Solubilidade até 4 carbonos são solúveis. Os demais, ou seja, os maiores que 4 carbonos são insolúveis. Reatividades são reativamente moderados, né? Então, não é nem fácil, não é nem muito reativo, nem pouco reativo. E a aplicação são utilizados principalmente como essência de frutas e aromatizantes industriais. Aminas. Força de interação são polares, né? O seu ponto de fusão e ebulição são maiores que o dos hidrocarbonetos e menores que o do álcool e ácido carboxílico. Fase de agregação na CNTP, 1 a 3 radical, metil é gasosa, 4 a 12 carbonos, líquida, acima de 12, sólida. Densidade, as alifadas, ou seja, abertas mais simples, ou de massa molecular menor, são menos densos que a água. As aromáticas são mais densas. Solubilidade até 5 carbonos são solúveis em água e álcool. Reatividade relativamente grande, então é muito reativo. E aplicação, principalmente na fabricação de sabões e vulcanização de borracha. A vulcanização de borracha, pessoal, é quando o pneu fura, eles colocam uma outra borracha em contato com a do pneu, por exemplo, e colocam um metal lá aquecendo muito, fazendo com que a borracha se funda uma na outra. Isso que a gente chama de vulcanização. Amigas são forças de interação, são bastante polares, ponto de fusão e ebulição são muito elevados. Fase de agregação, no caso da metanamida, é líquida, todas as outras são sólidas, ou seja, um carbono com grupo amida, líquida. As demais sólidas. Densidades são mais densas que a água, ou seja, são líquidos subnadantes. Solubilidade, geralmente são solúveis em água. Reativo, são mais reativos. São muito reativos, e a aplicação são usadas na preparação de medicamentos e fertilizantes, principalmente a ureia. E aí, pessoal? Tá bom para decorar? Ninguém responde, né? Então, se vocês estão achando bom, vou continuar. É que não tá bom pra decorar. Você perguntou se tava bom. Ninguém Estamos responde que não tá bom. É bom, né? Porque a prova já é dessa semana que vem a outra, o simulado. Agora é assim, pessoal. Se eu não andar um pouco nesse ritmo, para concluir esse assunto, a perna para avaliação vai ficar muito assunto, entendeu? A gente tem que trabalhar num certo ritmo que dê para que o conteúdo da avaliação não seja tão grande, já que o assunto é muito mais difícil. Ok? Até porque depende muito daquele assunto da avaliação. Eu vou perguntar, por exemplo, pessoal, misturando o etanol com ácido, fazendo uma reação entre etanol e ácido carboxílico, eu vou ter como produto o quê? O etanol... O que, Júlio? Hã? Não entendi. Vamos dizer que eu reagindo o etanol com ácido acético, o que é que eu vou ter como produto? Aí vocês não sabem nem montar o etanol, nem o ácido acético, quando você vai saber que o produto é o acetato de etanoato, acetato de etanoatila. O acetato de etila. Entendeu? Aí complica aí. Então, isso são muitas reações.
certo? Aí vocês vão ver a regra de Markov-Nikov, a regra de Karashi. É interessante, eu acho muito interessante. Essa parte é fantástica. Mas, gosto, né? Mito composto. A força de interação são polares, no caso do dipolo, né? Se fosse apolar, seria dipolo induzido. Ponto de fusão e ebulição possui ponto de fusão e ebulição elevados. Pessoal, só para lembrar, analisando a molécula de de um composto orgânico, eles são ligas metálicas, ligações iônicas ou ligações covalentes. E aí? Covalente. Covalente. Para ser ligação metálica ou iônica, tem que ter pelo menos um metal. Na metálica tem que ser mais de um, tem que ser metal com metal, na iônica metal com hidrogênio, metal com ametal ou metal com semimetal. Já no caso dos compostos orgânicos não tem metal. Só nos compostos de Grignard, mas aí a gente vai ver mais à frente. Certo? Então, portanto, por essa razão que a gente está tratando as forças intermoleculares. Que as forças intermoleculares só existem para os compostos covalentes. Tá ok? Ok. Então, a gente vai falar agora dos intercompostos, né? Que são forças de interação polares. No caso, fica dipolo-dipolo, por isso, né? Ponto de fusão e ebulição elevados. Fase de agregação, os de mais baixa massa molecular são líquidos, fluidos. E à medida que o valor de sua massa molar aumenta, vão se tornando cada vez mais viscosos. Então, a gente não está aí com sólidos e gasóleo. No caso, a gente não tem sólidos aí, né? São mais densos que a água, ou seja, são subnadantes, né? Ficam na parte baixa, debaixo da água. A água fica na parte sobrenadante. Solubilidade, 1 ou 2 carbonos são pouco solúveis em água, os demais são insolúveis. Reatividades são compostos muito reativas. A aplicação prática dos derivados aromáticos, o nitrobenzeno é o mais importante. Trata-se de um líquido amarelo, tóxico, mais denso que a água e insolúvel nesse meio. É usado como solvente de substâncias orgânicas. Os compostos de nitrobenzeno e trinitrobenzeno são sólidos e explosivos. Aí, pessoal. E agora a gente vai ter as séries orgânicas. Que é uma parte legal, né? E por essa razão, na quinta-feira a gente vai trabalhar com isomeria e na terça finaliza isomeria, para que na quinta-feira, semana que vem, a gente faça uma revisão e na outra semana tem a prova. Tá ok? Beleza. Homo significa igual, então, as séries orgânicas só temos 3, a homóloga, a isóloga e a heteróloga. A série orgânica homóloga é um conjunto de substâncias de mesma função que varia de grupo CH2. Então, o que acontece? A função é igual, o que vai variar é a quantidade de grupo CH2. Observa aqui, pessoal, tem só um carbono, CH3, olha. Vou colocar aqui embaixo, até para vocês visualizarem de forma melhor. A função orgânica de todas aqui são álcool, certo? O que vai diferenciar, pessoal, é que nesse aqui, olha, eu vou ter C, H3, OH, esse aqui, pessoal, eu vou ter o C2, H5. Vamos botar assim, não. Vamos botar C2. Vamos botar assim mesmo. C2, H5, OH.
esse último C3, H7, OH. Então, o que acontece, pessoal, é que se eu subtrair a quantidade de CH2H5 em relação a CH3, vai sobrar um carbono e 2 hidrogênios. Esse aqui, C3H7, em relação ao CH3, vai sobrar 2 carbonos e 4 hidrogênios. Se for em relação a esse, um carbono e 2 hidrogênios. Então, o que está diferenciando aí, pessoal, é a mesma função, a diferença é a quantidade de grupo CH2. Quando acontece isso, a gente chama de série homóloga. Para ser isóloga, pessoal, a quantidade de carbono é exatamente igual. Só diferencia a quantidade de hidrogênios. Observa aí, ó. Aqui, pessoal, eu vou ter C2H6. Aqui, ó, C2H4. Aqui, C2H2. O que está diferenciando é o quê? Que esse aqui primeiro tem 2 hidrogênios a mais que esse e tem 4 hidrogênios a mais que o outro. Então, o que está diferenciando é isso. E, pessoal, os compostos que pertencem a funções diferentes, só que apresentam o mesmo número de carbonos, a gente chama de série heteróloga. Então, por exemplo, olha, esse primeiro aqui é um álcool que possui 2 carbonos, tá aí. Esse segundo aqui é um ácido carboxílico que possui 2 carbonos, tá aí. E esse último aqui, ó, esse aqui, não é o último não, desculpe, possui 2 carbonos e é um aldeído. E esse aqui possui 2 carbonos e é um hidrocarboneto, do caso aqui, alcanos. Tem o mesmo número de carbonos, certo? Todavia, possui funções orgânicas diferentes. Certo? Então, essa série orgânica a gente chama de heteróloga. Vou passar uma questão aqui. Vou ver se no início da aula eu passo pelo menos umas 4 questões relacionadas ao assunto, certo? Para que vocês possam responder e a gente vê a dificuldade, certo? Aí está a primeira questão, tentem responder e aí eu volto já. Tá certo, pessoal. Então, a partir na quinta-feira, a gente continua resolve algumas questões e vê como é essa isomeria, tá ok? Até amanhã.